coração de Tânia quase parou quando aquela voz rouca a chamou pelo nome. Ela abraçou instintivamente os filhos adormecidos no banco da rodoviária, sentindo cada músculo do corpo se contrair. Como aquela mulher suja, de cabelos embaraçados e roupas encardidas, podia conhecê-la? O cheiro acre invadiu suas narinas quando a desconhecida se aproximou mais. Os olhos da mulher, porém, não pareciam ameaçadores. Havia algo familiar neles, algo que Tânia não conseguia identificar. "Quem é você?", sussurrou a voz trêmula. A rodoviária silenciosa amplificava cada som. O zunido das lâmpadas fluorescentes, sua própria respiração ofegante, os passos lentos da estranha. Tânia olhou ao redor buscando ajuda, mas o segurança estava do outro lado do saguão. Estava sozinha com aquela mulher que conhecia seu nome. E não fazia ideia do porquê. "Olá, aqui trago uma nova história cheia de reviravoltas e emoção." Antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrição agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história. E me conta nos comentários, de qual cidade e país você está me ouvindo? Adoro saber de onde vêm os ouvintes deste canal. Agora, prepare-se para uma história que vai te prender do início ao fim. "Mamãe, estou com sede", choramingou Miguel, sentado na cadeirinha infantil do táxi. A vozinha de 5 anos estava cansada e irritada. "E está muito chato aqui." "Quanto tempo mais vamos ficar parados assim?" Tânia suspirou, olhando pela janela para o mar de carros parados à frente. "Não sei, querido. Teve um acidente na avenida", respondeu, sentindo as próprias lágrimas ameaçando escapar. Aquele atraso imprevisto estava arruinando tudo. "Mamãe, quero ir para casa", gemeu Sofia, a menina de 7 anos. "Está muito abafado aqui, vou passar mal." O taxista bufou impaciente. "Calma aí, gritadores. A corrida custa R$ 15, mas a arrogância é como se eu estivesse levando príncipes." Tânia sentiu o rosto queimar de vergonha. "Bem, são apenas crianças", disse baixinho. "Tem só 5 e 7 anos. O motorista explodiu. 1 ano, talvez, mas ficam aí reclamando como se fossem donos do mundo." Finalmente, o trânsito começou a se mover. Tânia suspirou aliviada, mas ao olhar o relógio, seu coração afundou. O ônibus partiria em 5 minutos, e ela havia comprado as passagens com praticamente o último dinheiro que tinha. Estava contando com passar alguns dias tranquilos na casa da mãe, no interior. Fugira sem planejar nada além disso. Estava cansada demais da vida conjugal, onde ultimamente não havia espaço para dias felizes. Trabalhava como enfermeira e havia tirado uma semana de folga, mas aos problemas em casa somavam-se agora os problemas no trabalho. Uma nova médica assistente havia chegado ao departamento, arrogante e completamente incompetente. Tânia fora tola o suficiente para apontar seus erros em público, na frente de um paciente, e arrumara uma inimiga de verdade. Agora não tinha mais horários decentes na escala de trabalho. Os turnos eram os piores possíveis, e para cada procedimento realizado era necessário redigir relatórios intermináveis. O táxi finalmente parou na rodoviária. Tânia entregou ao motorista 3 notas amassadas de R$ 5. Ele imediatamente reclamou que era muito pouco. Ela tirou as crianças do carro, segurou-as pelas mãos e correu para o prédio da rodoviária. No painel acima da entrada, o sinal que indicava a partida do ônibus dela acendeu e apagou naquele exato instante. Tânia sentiu vontade de sentar ali mesmo nos degraus da escada e começar a chorar, mas não podia assustar as crianças. Viver com um pai autoritário já fizera Sofia começar a gaguejar, e em Miguel haviam surgido os primeiros sinais de asma. Ricardo não era apenas cruel, mas um verdadeiro sádico que parecia se divertir atormentando-os. Sabia que sua esposa não tinha para onde fugir. A mãe de Tânia estava disposta a recebê-la apenas por curtos períodos. Tânia havia implorado 100 vezes, dizendo que se virariam, que era só esperar um pouco. Mas a mãe respondia: "E se eu arranjar um namorado? Você será uma peça inútil na casa. Não vou aguentar ter vocês 3 no meu pé." Ricardo sabia disso muito bem,
e continuava zombando deles. Mas houve um tempo antes das crianças nascerem em que foram felizes. Agora era difícil acreditar. Nas fotos do casamento, Tânia, completamente apaixonada, agarrava-se ao marido como se ele fosse a coisa mais preciosa do mundo. Naquela época, ela teria atravessado fogo por ele. Agora o deixaria se afogar sem piscar. Era um ódio tão forte que a deixava sem saída. Após o escândalo da noite anterior, Tânia ficara fisicamente impossibilitada de ver o marido. Miguel acordara assustado e fizera xixi na cama. Sofia se escondera debaixo da cama. Foi quando Tânia decidiu que iria embora, mesmo que por pouco tempo. Não querendo viajar de ônibus comum com 2 crianças pequenas, pegara um táxi. E bem no centro da cidade, a poucos quilômetros da rodoviária, uma van carregada de mercadorias tombou na frente deles. O trânsito paralisou e agora o ônibus já partira. Mas ela não queria voltar para casa. Não tinha dinheiro para hotel. O próximo ônibus na direção certa só sairia pela manhã. Tânia, com um suspiro resignado, acomodou-se com as crianças em um canto da sala de espera. Decidiu comprar as passagens assim que amanhecesse. Não queria mais despesas desnecessárias agora. Deu água para os pequenos beberem e os alimentou com os sanduíches guardados para a viagem. Definitivamente não valia a pena guardá-los por mais um dia. As crianças, depois de se fartarem, aconchegaram-se uma à outra e adormeceram ali mesmo no banco duro. Tânia, em silêncio, cobriu-as com as jaquetas sob olhares zombeteiros dos funcionários da rodoviária. Depois foi reclamar na bilheteria, mas se recusaram a reembolsá-la pelas passagens que não usara. Ela voltou ao banco, resignada ao seu destino. Iriam passar ali umas boas 12 horas. Observou a filha murmurar algo enquanto dormia e olhou para as sombras dos cílios dela. Deu vontade de chorar novamente. As crianças quase não haviam dormido na noite anterior. Talvez os inconvenientes da rodoviária fossem uma aventura para elas, mas Tânia se sentia como um cão acorrentado que realmente queria se libertar das correntes. Recostou-se no banco, fechou os olhos por um momento. Estava tão cansada que nem percebeu quando adormeceu. Quem é você? A voz rouca a despertou. Abrindo os olhos sobressaltada, Tânia descobriu que havia cochilado. A bolsa estava entreaberta ao lado dela, deixando visível seu crachá do hospital com o nome completo. Tânia Ferreira Silva. Como você me conhece? Sua voz saiu trêmula, mesmo percebendo que a estranha provavelmente vira a identificação. Seu crachá está aparecendo, respondeu a jovem mulher parada à sua frente, apontando discretamente. Ela parecia uma verdadeira moradora de rua. Cabelo sujo e embaraçado, roupas engorduradas e manchadas. Tânia instintivamente fechou a bolsa e puxou as crianças para mais perto. Você tem água? Estou com muita sede. A mulher parecia desesperada, mas não ameaçadora. Tânia hesitou por um momento, então estendeu a garrafa. Sentiu o coração acelerar, ansiedade e medo misturados. Você está com fome. Ainda sobraram alguns sanduíches que as crianças não comeram. Por que estava sendo gentil com aquela estranha? Talvez fosse só cansaço ou solidariedade entre mulheres em situações difíceis. Aceito, concordou a moradora de rua. Estou faminta de verdade. Ela pegou o sanduíche com mãos sujas, mas surpreendentemente delicadas. Afinal, quem é você? Insistiu Tânia, ainda protegendo as crianças dormindo. Somos conhecidas? Já nos encontramos em algum lugar? A mulher acenou com a mão como se a pergunta não tivesse importância. Que diferença faz? Nesse instante, algo caiu da bolsa de Tânia. Uma foto. Há um mês, em um parque de diversões infantil, haviam posado como uma família feliz sob a câmera de algum fotógrafo ambulante. Depois, Ricardo gritara com ela no carro por desperdiçar dinheiro, mas ela realmente queria aquela foto com as crianças. Abaixou-se para pegá-la. A mulher mastigou o sanduíche e bebeu a água com avidez. Depois desviou o olhar para Miguel, que dormia. Ele está muito pálido e respirando com dificuldade, disse com um tom significativo. Seria bom ser examinado por um médico, ou melhor ainda, passar um tempo no litoral, ar puro.
Tânia franziu a testa, confusa. Como você pode saber? Escutou a respiração do filho. Miguel realmente respirava um pouco roucamente, mas como uma estranha podia notar isso? Uma moradora de rua observadora, a mulher respondeu preguiçosamente, terminando o sanduíche. Mas não leve a mal. As habilidades de observação daquela mulher impressionaram Tânia, e agora ela estava atormentada pela curiosidade. Qual é o seu nome? Perguntou. O que há de errado em ser uma moradora de rua anônima? A mulher retrucou. Que diferença faz quem você é ou de onde vem? Todos nós somos apenas viajantes aleatórios passando por aqui. Ela se acomodou no assento ao lado das crianças. Os funcionários da rodoviária olharam para ela de soslaio, mas por algum motivo não se aproximaram. Parecia que a mulher era, de certa forma, uma moradora local que frequentava o espaço. Tânia olhou para a estranha com mais atenção. Ela não era tão jovem quanto parecera à primeira vista. Provavelmente tinha 30 e poucos anos, talvez 33 ou 34, com as primeiras rugas aparecendo ao redor dos olhos cansados. Como você se tornou uma moradora de rua? Perguntou em voz baixa, incapaz de conter a curiosidade. Não faz tanto tempo assim. A mulher deu uma risadinha amarga. Ah, bem, conversa fiada não é meu forte. Você está fazendo a pergunta errada. Deveria perguntar há quanto tempo seu marido está tendo um caso. Tânia a encarou, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. O que você sabe sobre isso? A mulher deu de ombros. Tenho olhos. A vida na rua ensina observação. Na sua linda foto, seu marido está sorrindo, mas é tudo fingido. Os olhos dele estão furiosos, distantes. Tânia sentiu um frio na espinha. E o que você sabe sobre a amante dele? Repetiu a pergunta, o coração acelerado. Eles não são apenas amantes, continuou a interlocutora calmamente. São conspiradores. Então tenha cuidado. Você pode estar em perigo. Como você pode saber disso? A conversa era quase inaudível, apenas um sussurro entre elas. Almoçam num café perto do shopping, explicou a moradora de rua. Eu fico lá, recolhendo sobras das mesas. Bem, com a permissão do dono, claro. E ouvi seu marido com uma mulher bem vestida falando sobre documentos e um apartamento. Diziam que a esposa e os filhos estavam atrapalhando os planos. Diziam que seria melhor se livrar dessa situação. Tânia empalideceu, as mãos tremendo. Eu suspeitava, claro, mas não conseguia imaginar que Ricardo tomaria uma atitude concreta. Ele não parece muito com um cara de ação, riu a moradora de rua. Mais para um aproveitador, mas com certeza eu não viraria as costas para alguém assim. Naquele momento, Miguel acordou com uma forte crise de tosse. A ansiedade do dia anterior não fora em vão. O menino estava ficando doente. Tânia correu em direção a ele, mas suas mãos tremiam tanto que não conseguia se controlar. A moradora de rua, silenciosamente, aproximou-se da criança e começou a massagear o peito dele com movimentos leves, confiantes e claramente profissionais. Tânia ficou paralisada, observando. Isso era possível? Sim, havia sujeira sob as unhas da desconhecida, mas seus dedos se moviam com precisão cirúrgica, conhecimento técnico evidente. Em poucos minutos, o ataque passou e Miguel adormeceu novamente, respirando mais tranquilo. Você é médica? Sussurrou Tânia, agora completamente certa disso. Conte-me como foi parar na rua. Por favor. Tânia sentou-se ao lado dela, genuinamente interessada agora. Que diferença faz sobre o que vamos conversar? A mulher suspirou. De qualquer forma, ficarei aqui até de manhã, e você, claramente, também não está com pressa. Ela hesitou por um longo momento. Então, finalmente cedeu. Ok, você venceu. Meu nome é Valentina Duarte. Ela começou a voz baixa e cansada. Cirurgiã diziam que eu era talentosa. No passado, claro, como você pode ver agora. O que aconteceu? Tânia se inclinou fascinada. Desde criança, sempre quis ser médica. Cuidava de bonecas, sonhava com jaleco branco. Poderia ter entrado em qualquer faculdade de medicina. Meu pai era um empreendedor de sucesso, Fernando Duarte. Tenho certeza de que já ouviu falar dele.
Tânia assentiu lentamente, vagamente familiarizada com o nome. Mas eu nunca fui uma jovem mimada. Estudei com dedicação, tirava as melhores notas. A única coisa que chateava meu pai era que eu não queria dar continuidade ao império empresarial dele. Então ele decidiu resolver o problema encontrando um noivo para mim. Valentina continuou, os olhos perdidos em memórias distantes. Por que você não decidiu por si mesma com quem queria se casar? Tânia ficou surpresa. Ah, você é ingênua, respondeu Valentina com uma risada amarga. No mundo do dinheiro fácil isso é praticamente impossível. De qualquer forma, meu pai trouxe o noivo para me apresentar. Seu nome era Victor, um gerente promissor na holding do meu pai. Bonito, esperto, prometeu me carregar nos braços e me dar o mundo. Concordei. Estava começando a trabalhar no hospital naquela época, queria delegar as preocupações domésticas para outra pessoa, focar na carreira. Valentina pausou, a dor evidente em seus olhos. Espere, Fernando Duarte. Tânia se animou, mas logo se acalmou. Ele morreu há 3 anos, não foi? Parece que caiu da escada de sua casa de campo. Disseram que sentira tonturas. Valentina assentiu com amargura. E supostamente teve vertigem. Só que meu pai praticava alpinismo desde jovem e certamente não tinha medo de alturas. Agora tenho certeza de que foi assassinado. Mas naquela época era conveniente para todos acreditarem que foi um acidente. Minha mãe já havia falecido anos antes, então fiquei como única herdeira da fortuna da família. Valentina olhou para suas roupas esfarrapadas. Não pareço muito uma mulher rica agora, não é? 1 mês depois de enterrar meu pai, quando eu ainda não tinha recuperado o juízo, meu noivo esvaziou todas as contas bancárias. Outorgou a si mesmo uma procuração para administrar as ações da empresa em meu nome. Tudo desapareceu, me deixando sem nada. E tão astutamente que logo surgiu um processo criminal. Valentina engoliu em seco. Fui identificada como suspeita do assassinato de Victor. Testemunhas falsas foram encontradas. Depois descobri que foram pagas para mentir. Alegaram ter presenciado nossas discussões violentas. Na verdade, eu só queria ficar sozinha naquele momento difícil e pedi para ele me dar um tempo. Mas distorceram tudo. Fabricaram laudos psicológicos, dizendo que eu era instável, perigosa. Compraram peritos, corromperam investigadores. Sua voz estava carregada de dor. Acusada de assassinato sem corpo? Perguntou Tânia, incrédula. Bem, não conseguiram provar o assassinato em si, Valentina explicou. Mas a máquina já estava montada contra mim. Falsificaram evidências de que eu teria planejado tudo. Criaram uma narrativa completa, que eu o teria dopado, feito sumir o corpo. Conseguiram até uma testemunha dizendo que me viu comprando produtos químicos. Tudo mentira, mas muito bem orquestrado. Passei 2 anos e 4 meses presa. Recebi uma sentença de 5 anos por homicídio culposo. Conseguiram me condenar mesmo sem corpo por causa de toda essa fraude processual. Com bom comportamento, consegui sair mais cedo. Depois do julgamento, fui libertada com o estigma de assassina. A casa já havia sido confiscada e vendida para pagar dívidas inventadas por oficiais de justiça corruptos. Basicamente, fiquei sem 1 centavo, com a reputação arruinada e sem vontade de viver. Valentina olhou para o teto da rodoviária como se buscasse respostas ali. Para onde você foi depois de ser libertada? Tânia perguntou, sentindo sincera compaixão. Não tinha parentes, amigos que pudessem ajudar? Valentina balançou a cabeça. Quem precisa de uma ex-presidiária? Fui para um abrigo para moradores de rua. Olha só, essas roupas vieram de lá. Sabe, eu era tão ingênua. Mesmo na prisão, acreditava que tudo se resolveria de alguma forma. Nem achava necessário lutar para provar minha inocência. As outras detentas me curaram dessa ingenuidade excessiva. Foi lá que entendi como o sistema pode ser manipulado quando há dinheiro envolvido. E agora você mora num abrigo, mas hoje está na rodoviária. Por quê? Valentina deu uma risada sem humor. Ah, não vou a lugar nenhum. O abrigo está superlotado. O frio chegou cedo este ano e eu ainda não estou pronta para dormir amontoada com estranhos. Na rodoviária há menos gente, mais espaço. Ela olhou ao redor.
E seu noivo? Ele nunca mais apareceu? Por que você não está tentando provar sua inocência agora? Recuperar o que foi roubado? Valentina suspirou profundamente. Calma com as perguntas. Só mais alguns anos e ele será oficialmente declarado morto. A mãe de Victor gritava no julgamento que eu a privei do filho, dizendo que seu querido Victor simplesmente não abandonaria todos e fugiria assim. Ela estava tão convencida ou era uma atriz excepcional? Tânia estava atônita. É evidente que tudo isso foi planejado com muito tempo de antecedência. Talvez devesse tentar mudar seu destino? Lutar? Valentina a olhou friamente. A propósito, você não escolheu a mesma coisa? Aceitar ser tratada como serva pelo seu marido? Espere mais um pouco e estaremos dividindo o mesmo abrigo. Tânia ficou em silêncio por um tempo. Lembrou-se daquele caso barulhento nos noticiários. Valentina não mentia. Ela realmente era uma médica talentosa, os pacientes a adoravam. E então, tudo desmoronou. Agora, Tânia tinha que decidir quem estava à sua frente, uma impostora ou vítima de um crime hediondo. Ela decidiu acreditar. Especialmente porque Valentina parecia sincera quando lamentava o falecimento do pai. E estava tão quebrada por dentro que dava vontade de abraçar e consolar. Ficaram assim até de manhã, bem juntinhas. As crianças dormindo, Tânia cochilando de vez em quando, e apenas Valentina permanecia acordada, olhando fixamente para o nada. De manhã, Tânia levantou-se resolutamente e pegou as crianças pelas mãos. Elas piscavam sonolentas, sem entender por que a mãe as estava arrastando para a saída junto com uma estranha. Venha conosco, disse Tânia com convicção. Você vai se lavar direito, lavar as roupas, empresto minhas roupas e pelo menos vai conseguir dormir numa cama. Valentina a olhou com desconfiança. O que você decidiu? Ajudar seu marido a acelerar os planos dele? Tânia balançou a cabeça firmemente. Ricardo é um completo psicopata. Você vem conosco e não me importa o que ele diz. Meus convidados não são problema dele. Meu marido só está em casa à noite, e raramente mesmo assim. Valentina hesitou, mas algo na determinação daquela mulher a tocou. Imagino o que resultará dessa empreitada, disse, mas seguiu Tânia. Pela primeira vez em anos, alguém estava oferecendo ajuda genuína sem esperar nada em troca. Chegaram à casa de Tânia. Como esperado, o marido não estava. Valentina trocou de roupa, vestindo as roupas emprestadas, enquanto as suas próprias foram para a máquina de lavar. Tânia preparou as crianças, deu-lhes o café da manhã e as mandou brincar no quarto, mas elas ficavam espiando pela porta, curiosas e um pouco assustadas com a estranha. Com os cabelos limpos e em roupas decentes, Valentina parecia um pouco melhor, mas ainda carregava o peso de tudo que passara. O apartamento de Tânia era pequeno, comprado no final dos estudos com dinheiro herdado da avó. Os primeiros dias foram delicados. Valentina permanecia quieta, quase invisível, sentada em silêncio na sala ou ajudando discretamente com tarefas simples. As crianças a observavam de longe, ainda não totalmente confortáveis. Miguel escondia-se atrás da mãe quando Valentina passava, e Sofia evitava olhar diretamente para ela. Tânia não forçava a aproximação. Sabia que crianças traumatizadas precisavam de tempo. Na terceira noite algo mudou. Miguel teve outra crise de tosse e Valentina novamente ajudou com a massagem no peito. Dessa vez, o menino a olhou nos olhos depois e sussurrou um obrigado quase inaudível. No quinto dia, Sofia perguntou timidamente se Valentina sabia desenhar. A resposta foi um sorriso genuíno e meia hora de desenhos no papel. Aos poucos, a desconfiança dava lugar à curiosidade infantil. Foi só na segunda semana que Tânia formalizou. Valentina vai morar conosco e cuidar de vocês enquanto eu trabalho. Ela vai ser a babá de vocês. Está tudo bem? As crianças já acenaram com a cabeça, acostumadas à presença dela. Até o anoitecer daquele primeiro dia, Valentina permanecera sentada em silêncio, mudando de canal constantemente. Tânia tentara fazê-la conversar,
mas com cuidado. Logo, Ricardo chegou. As roupas de Valentina estavam secando no corredor. O marido começou a gritar imediatamente. Que tipo de abrigo para moradores de rua é esse? O que você está fazendo? E quem é aquela mulher na sala? Você trouxe uma moradora de rua para casa? Aqui para perto dos nossos filhos? Já chega, disse Tânia, bloqueando a sala com o corpo. É uma pessoa sem ter para onde ir. Ricardo gritou. E o que temos um albergue? Saia daqui, senão vai voar escada abaixo. Tânia sentiu algo mudar dentro dela. Uma coragem que não sabia que possuía. Ricardo, esta é minha convidada e ela ficará aqui. Este apartamento também é meu. E você fica pensando em quem pode voar para onde. Minha paciência também não é infinita. Ricardo a olhou com surpresa e raiva misturadas. Era assim que você falava? Passou a noite vagando por aí e agora está aqui, ousada. Achou um protetor? Tânia exigiu firmemente. Eu disse, pare com isso, senão vou entrar com pedido de divórcio. Já está na hora de as crianças terem uma babá. Valentina vai desempenhar essa função. Morará conosco e cuidará das crianças. Você tem menos com o que se preocupar. Ricardo continuou indignado. Não temos dinheiro para babá. Naquele momento, através da porta ainda aberta, uma vizinha espiou. Era Irene, senhora idosa e baixinha, que também fora amiga da avó de Tânia. Taninha, por que tem tanto barulho aqui de novo? Já tenho o número do policial do bairro na descagem rápida. Ricardo murmurou algo e recuou para a cozinha. A vizinha foi para a sala, olhou fixamente para Valentina, empalideceu visivelmente e soltou um suspiro ofegante. Então rapidamente voltou para seu apartamento sem dizer uma palavra. Tânia olhou confusa, mas não havia tempo para pensar. Ricardo saiu na manhã seguinte dizendo que voltaria apenas em alguns dias. Arrumou até uma mala, alegando viagem de negócios. Tânia o observou partir com um olhar indiferente. Valentina continuava se ajustando à rotina da casa, conquistando aos poucos a confiança das crianças. Informou que certa vez estivera em dúvida entre pediatria e cirurgia, o que explicava sua facilidade natural com os pequenos. Alguns dias depois, o mistério do comportamento da vizinha foi esclarecido. Assim que Ricardo saiu naquela manhã, Irene apareceu na porta, ainda pálida e com mãos trêmulas. Caminhou diretamente em direção a Valentina e disse com voz embargada: Pobre menina, como estou feliz por você ter aguentado tudo isso. Valentina franziu a testa, confusa. Você me conhece? Irene assentiu lentamente. Não se lembra de mim? Sou Irene, a contadora do seu pai. Bem, ex-contadora. Não estive presente no julgamento. Disseram que você estava hospitalizada. Mas como me reconheceu? Valentina perguntou, genuinamente surpresa. Afinal, estava completamente diferente daquela jovem médica bem vestida de anos atrás. Irene sorriu tristemente. Sua voz é muito característica, mesmo rouca agora. E quando a Tânia te chamou de Valentina ontem à noite e você respondeu, eu juntei tudo. Valentina Duarte. Os olhos também, mesmo através da sujeira e do cansaço, ainda tem aquele tom esverdeado único. E a forma como você se move, mesmo destruída, ainda tem postura de cirurgiã. Valentina finalmente lembrou da mulher. Mas você poderia ter testemunhado que Victor falsificou documentos. Irene baixou os olhos envergonhada. Me intimidaram, me prenderam num elevador, colocaram uma faca na minha garganta e disseram que da próxima vez fariam o mesmo com minha neta. Disseram que levariam até o fim se eu falasse. Só tenho minha filha e minha neta, entende? Eu tinha tanto medo. Sua voz falhou. Não guardo rancor de ninguém, respondeu Valentina com serenidade. Cada um fez suas escolhas sob pressão das circunstâncias. Você protegeu sua família. Eu entendo. Tânia tentou protestar. Ei, não haja como um robô sem sentimentos. Você tem direito de estar com raiva. Mas Valentina admitiu com voz trêmula. Não consigo. Se eu deixar a raiva entrar, ela vai me consumir. Já perdi tanto. E de repente ela caiu em prantos. Anos de dor reprimida finalmente encontrando saída.
As crianças que haviam se acostumado com ela durante aquelas 2 semanas a cercaram sem medo agora. Miguel e Sofia a abraçaram, tentando consolá-la com sua inocência infantil. Valentina simplesmente sentou-se no chão e chorou como não conseguia fazer há anos. Irene e Tânia a abraçavam pelos ombros, uma de cada lado, oferecendo o conforto silencioso da presença feminina. Depois a babá adormeceu no sofá, completamente exausta. As crianças tomaram café e saíram correndo para brincar. Irene contou que vira aqueles documentos falsificados que o noivo usara. Reconhecera a assinatura forjada de Valentina. Mencionou também uma fatura de pagamento de uma clínica de cirurgia plástica estrangeira que chegara logo após o incidente, o que a fizera desconfiar desde o início que Victor planejava desaparecer com nova identidade. Agora Tânia tinha certeza. A história de Valentina não era invenção. Era uma injustiça documentada. As semanas seguintes passaram numa rotina nova e surpreendentemente harmoniosa. Ricardo voltou de sua viagem imaginária e só aparecia em casa para dormir, quase não dando atenção à esposa. Valentina se mudou oficialmente para o quarto das crianças com uma cama dobrável. Tânia percebeu que a babá brincava alegremente com os pequenos e eles não apenas se acostumaram, criaram laços genuínos. Sofia começou a parar de gaguejar, sua fala ficando mais fluida e confiante. Após algumas aulas pacientes com Valentina, Miguel aprendeu exercícios respiratórios que ajudavam significativamente com a asma. No primeiro dia de volta ao hospital, após aquela semana turbulenta, Tânia imediatamente se deparou com problemas. O chefe do departamento tinha uma pilha de queixas de pacientes, escritas com a mesma caligrafia impecável. Apenas as assinaturas eram diferentes. A escala de trabalho de Tânia foi alterada para os piores horários. Deixaram para ela as enfermarias mais difíceis, com pacientes acamados e casos complexos que exigiam relatórios detalhados. Taninha, a culpa é toda da nossa Ana Clara, sussurrou sua amiga Natasha. Por que ela não gosta tanto de você? Tânia corou, sentindo o peso da culpa. A culpa é minha. Não havia necessidade de envergonhar aquela incompetente em público, mas na hora pensei que estava protegendo o paciente. Tentava agora passar mais tempo no trabalho para evitar problemas em casa, sabendo que as crianças estavam seguras e bem cuidadas com Valentina. Um dia, quando ainda estava no trabalho e as crianças com Valentina tinham acabado de chegar da escola, a campainha tocou. A ex-moradora de rua, agora babá estabelecida na casa, foi abrir a porta. Uma mulher desconhecida parou na soleira e olhou para Valentina como se ela fosse um fantasma. A mulher até recuou fisicamente, e então começou a estudá-la com algo que parecia medo animalesco nos olhos. Havia reconhecimento ali, mas também terror puro. "Quem você está procurando?" perguntou Valentina alegremente, fazendo até um esforço para sorrir e parecer inofensiva. "Taninha, onde ela está?" A estranha a empurrou sem cerimônia e entrou. "Sou Dora, mãe do Ricardo." "De onde você é, afinal? Por que está sozinha no apartamento da minha nora?" Sua voz tremia ligeiramente, traindo o nervosismo que tentava esconder. Valentina se apresentou educadamente. "Sou Valentina, a babá das crianças. A Tânia está no trabalho." Dora acenou com a mão impaciente, claramente querendo sair dali o mais rápido possível. "Ah, o que eu não vi na vida. Vou ligar para a Tânia depois." Ela quase desceu as escadas correndo, os saltos das botas batendo desesperadamente nos degraus. Valentina ficou parada na porta, processando a reação. Quase conseguia sentir fisicamente o medo profundo e o pânico que aquela senhora estava sentindo. Mas elas não se conheciam, pelo menos não que Valentina soubesse. Por que a sogra de Tânia teria tanto medo dela? Que memória ou associação aquele rosto desenterrara? À noite, Valentina compartilhou seus pensamentos com Tânia. As duas mulheres agora conversavam com frequência, e Tânia observava com alegria que a babá, aos poucos, se descongelava, voltando a ser humana. 2 semanas depois, Dora anunciou ao telefone para Ricardo, que imediatamente comunicou a Tânia
que havia começado reformas em seu apartamento e moraria temporariamente com o filho e a nora. Apresentaram um fato consumado, sem pedir permissão. Tânia assentiu quando Ricardo informou, mas imediatamente percebeu o perigo. Lembrou-se do que Valentina contara, sobre como documentos haviam sido roubados, sobre como tudo fora planejado meticulosamente. Naquela mesma noite, enquanto a sogra ainda não havia chegado, colocou os documentos do apartamento na bolsa. No dia seguinte, durante o horário de almoço, Tânia foi até o banco e alugou um cofre de segurança, depositando toda a documentação do imóvel ali. Escritura, comprovantes de pagamento, tudo que provava que o apartamento fora comprado com sua herança. Voltou ao trabalho aliviada, sabendo que pelo menos isso estava protegido. A presença constante de Dora tornou a casa absolutamente insuportável. A sogra não apenas vasculhava tudo metodicamente, armários, gavetas, até os brinquedos das crianças, mas começou uma campanha aberta e agressiva de pressão psicológica. "Taninha, querida", dizia com voz melosa que não conseguia esconder completamente a ameaça subjacente. "O Ricardo me contou sobre esse negócio maravilhoso. Você não quer ver seus filhos numa casa maior, num bairro melhor com escola particular? Pensa bem, é pelo futuro deles. Ou você é tão egoísta que prefere mantê-los nesse apartamentinho apertado a vida inteira?" Quando Tânia não respondia, o tom mudava drasticamente. "Ou você acha que sabe mais que meu filho? Ele trabalha tanto, se mata de trabalhar, e você fica aí, egoísta, segurando o progresso da família." Um dia, Dora pegou Sofia pela mão com força desnecessária e disse alto, garantindo que Tânia ouvisse da cozinha: "Vovó vai ter que ir embora logo, porque a mamãe não quer ajudar o papai. E aí vocês vão continuar morando nesse apartamentinho apertado para sempre. Seus coleguinhas vão ter casas grandes e vocês vão ficar aqui, tudo por causa da teimosia da sua mãe." A menina começou a chorar, completamente confusa e assustada. Tânia interveio imediatamente, a voz firme e fria. "Dora, pare com isso agora. Não use as crianças contra mim. Isso é manipulação cruel." A sogra sorriu maliciosamente, satisfeita por ter provocado a reação. "Eu? Só estou dizendo a verdade. Você é quem está sendo difícil. Uma esposa de verdade apoiaria o marido." As semanas seguintes foram de guerra psicológica constante e desgastante. Dora vasculhava cada canto do apartamento quando Tânia estava no trabalho. Interrogava Valentina sobre onde Tânia guardava papéis importantes e até tentou subornar as crianças com doces para saberem se a mãe tinha escondido algo. Ricardo voltou de mais uma viagem de negócios e, com a mãe presente para apoiá-lo, intensificou a pressão de forma coordenada. Levou Tânia a um restaurante caro, despesa que não podiam pagar, supostamente para comemorar. "Querida, precisamos vender o apartamento", disse de repente assim que o jantar foi servido. "Há um projeto de negócios promissor. Um amigo meu está montando uma empresa de importação. Se investirmos agora, em 1 ano, compramos um apartamento grande de 3 quartos num bairro nobre." Tânia perguntou calmamente, embora o coração estivesse acelerado: "Onde vamos morar enquanto isso? Onde vamos registrar as crianças para a escola?" Ricardo respondeu com confiança excessiva e ensaiada: "Resolvo tudo isso. Aliás, já encontrei uma compradora para nosso apartamento. Ela está pronta para nos deixar morar aqui por 6 meses após o registro da venda, tempo suficiente para o negócio render e comprarmos algo melhor." Tânia deu uma risada sem humor. "Sabe, estou feliz com o nosso apartamento atual, não quero vender." Ricardo explodiu em fúria ali mesmo no restaurante, assustando outros clientes que pararam de comer para observar a cena. "Basta assinar os papéis. Aqui está uma procuração em meu nome, já está tudo pronto. Somos marido e mulher, você não confia em mim? Depois de tudo que eu faço por esta família?" Tânia o olhou como se o estivesse vendo pela primeira vez, realmente enxergando quem ele era. "Qual é a data de aniversário do Miguel?" perguntou diretamente, a voz baixa, mas firme. Ricardo hesitou, o rosto ficando vermelho. "Bem, em maio, com certeza. Dia 15 de maio. Tânia suspirou amargamente, balançando a cabeça. "Não, você não sabe. É em abril.
Dia 23 de abril. Você não sabe o aniversário do seu próprio filho. O silêncio pesado caiu entre eles. Você ainda está falando sobre sacrifícios, sobre tudo o que faz pela família? Ricardo sibilou, inclinando-se sobre a mesa e apertando dolorosamente a mão dela. Precisamos vender este apartamento imediatamente. Tânia puxou a mão com força, levantando-se. Este apartamento foi comprado quase completamente com minha herança da minha avó. Tenho como provar cada centavo. Não vou vendê-lo para seus esquemas duvidosos. Ricardo grasnou ameaçadoramente. Você vai se arrepender disso. Podia ter resolvido tudo da melhor maneira, em família, mas escolheu esse caminho. Vai ver o que é bom. Tânia olhou para o rosto dele com ódio cristalino. Tente assustar ou machucar as crianças de novo e descubra o que vai acontecer. Não sou mais a mulher assustada de antes. Eles saíram do restaurante separadamente, deixando o jantar pela metade. Em casa, a sogra estava esperando, e quando Ricardo chegou visivelmente frustrado, ela também entrou na conversa. Passou a noite inteira descrevendo como seria bom ter um apartamento maior, falando alto para que Tânia ouvisse do quarto. Seus olhos não paravam de percorrer o ambiente, procurando onde os documentos poderiam estar escondidos. Na manhã seguinte, Dora fez sua jogada mais agressiva e explícita. Pegou Tânia à parte na cozinha, garantindo que estavam sozinhas, e disse em voz baixa e geladamente ameaçadora: "Escute bem, mocinha, você não sabe com quem está lidando. Meu filho merece mais do que você pode oferecer. Se não assinar esses papéis voluntariamente, vou fazer sua vida um inferno de verdade. Posso causar problemas sérios no seu trabalho. Tenho contatos. Posso entrar na justiça para ter a guarda das crianças, alegando que você as abandona com estranhos. Posso fazer você perder tudo." Os olhos de Dora brilhavam com uma determinação fria e calculista. Tânia entendeu naquele momento que a batalha havia se tornado muito mais perigosa do que imaginara. Tânia sabia que precisava agir, e rápido. Valentina percebeu a tensão crescente e a pressão insustentável, e sugeriu numa conversa noturna: "Escute, acho que não posso ficar como babá muito tempo. Tenho uma ideia que pode nos ajudar a ambas. Nós duas sabemos que Ricardo está aprontando algo perigoso. Tenho medo de que ele também tente armar uma cilada para você, usar minha presença aqui como desculpa para algo. As crianças precisam sair daqui temporariamente. Mande-as para sua mãe por algumas semanas, e para mim você dá um jeito em outro lugar." 2 semanas depois, após negociar insistentemente com a mãe, Tânia conseguiu convencê-la a ficar com as crianças por 1 mês. Levou Miguel e Sofia para a casa da avó no interior e, no caminho de volta, parou numa clínica de repouso particular nos arredores da cidade. A clínica estava localizada numa antiga mansão restaurada com vista para um parque arborizado. O dono era João Roberto, um homem de uns 45 anos que devia a vida a Tânia. Anos atrás, quando ela começara a trabalhar numa ambulância recém-formada, João sofrera um acidente gravíssimo de moto. Foi graças aos esforços técnicos e à calma de Tânia sob pressão que os médicos conseguiram salvar sua perna no hospital. O torniquete que ela aplicara com precisão estancou o sangramento arterial a tempo. João ainda caminhava com uma bengala e uma leve claudicação, mas considerava Tânia literalmente sua salvadora. Ele criara aquela clínica de repouso de alto padrão para prover as melhores condições para o pai que estava perdendo progressivamente a memória para o Alzheimer. "Olá, João, como você está? Como está seu pai?" Tânia perguntou, literalmente irrompendo em seu escritório com urgência visível. "Preciso de ajuda. É sério." João a fez sentar, preocupado com a expressão dela. "Meu pai está estável, não me reconhece mais, mas está bem cuidado. O que aconteceu com você?" Tânia respirou fundo. "Salvei uma mulher da rua. Ela teve uma vida muito difícil. Foi vítima de um crime terrível. Agora penso que ela também pode estar em perigo na minha casa. Meu marido e minha sogra estão tramando algo. Poderíamos acomodá-la aqui, como cuidadora ou auxiliar. Na verdade, ela é médica formada, cirurgiã até, mas tem uma ficha criminal complicada."
Foi condenada injustamente. Está tentando reconstruir a vida. João respondeu sem hesitar, conhecendo Tânia bem o suficiente para confiar em seu julgamento. Escolheria até mesmo uma fugitiva, se você pedisse. Pode contar comigo sempre. Tânia contou toda a história de Valentina em detalhes. A morte suspeita do pai, o noivo que desaparecera, a condenação fraudulenta, os 2 anos e pouco de prisão, o estigma. João ouviu atentamente, assentindo. É improvável que consigamos registrá-la como médica ou enfermeira formalmente. Se alguém descobrir a ficha criminal, mesmo sendo injusta, será um escândalo enorme e problemas com o Conselho de Medicina. Mas ser cuidadora, auxiliar de enfermagem, isso é perfeitamente viável e legal. Temos um senhor maravilhoso morando aqui, um advogado aposentado muito lúcido chamado Dr. Marcos. Ele já deu a entender mais de uma vez que gostaria de uma assistente permanente, alguém com quem possa conversar. Ele tem até um quarto separado anexo ao dele, originalmente planejado para enfermeira particular. No geral, parece uma opção perfeita. E sua amiga não precisará interagir muito com outras pessoas se não quiser. Pode focar só no cuidado do Dr. Marcos. Tânia exclamou radiante, sentindo um peso sair dos ombros. João, isso é maravilhoso. Não sei como agradecer. João sorriu calorosamente. Você já me agradeceu salvando minha perna e minha vida. Agora é minha vez de retribuir. Valentina entendeu quando Tânia explicou a situação e arrumou suas poucas coisas com expressão resignada, mas grata. Escute, é para sua segurança e a minha também, Tânia insistiu, segurando as mãos da amiga. E o lugar lá é simplesmente maravilhoso. Sob a supervisão do João, você estará protegida. Além disso, a segurança lá é excelente. Tem câmeras, porteiro, tudo. Valentina suspirou, os olhos marejados. Ninguém nunca quis uma mulher descartada pela sociedade como eu. Mas você... Você é diferente. Tânia piscou o olho, tentando aliviar o momento emocional. Você nem pensou que talvez eu esteja preparando o terreno para minha própria batalha, não é? Preciso de aliados, e você é a aliada mais forte que eu poderia ter. Ok, mas pelo menos vai me visitar. E quando as crianças voltarem, elas vão querer ver você. Acho que vou sentir saudades. Valentina concordou, um sorriso fraco, mas genuíno aparecendo. Muitas descobertas importantes aguardavam Valentina na clínica de repouso. Os idosos, dos quais ela desconfiava um pouco inicialmente, revelaram-se as pessoas mais doces e interessantes, embora muito solitárias e carentes de atenção genuína. O ex-advogado aposentado Dr. Marcos, em particular, era um senhor de uns 70 anos extremamente lúcido e culto. Ele a aceitou como se fosse filha desde o primeiro dia. Jogavam xadrez à noite, e ele conversava extensamente sobre assuntos de sua vasta experiência profissional. Sempre com ética, sem citar nomes de clientes, mas compartilhando lições valiosas. Algumas semanas depois de sua chegada, quando Valentina já estava integrada à rotina, ela estava preenchendo formulários básicos para o departamento de contabilidade da clínica. João insistira que tudo deveria ser minimamente oficializado, mesmo que ela estivesse registrada apenas como cuidadora. Foi quando o Dr. Marcos, que estava sentado ali lendo o jornal, viu por acaso o sobrenome dela escrito no formulário. O advogado idoso cambaleou visivelmente, ficou pálido como papel e sentou-se rapidamente na cadeira mais próxima. Querida, disse com voz fraca, a mão no peito, me dá a nitroglicerina imediatamente. Está na gaveta da direita. Assustada com a reação súbita, Valentina correu e lhe deu o remédio sublingual. Depois verificou rapidamente os sinais vitais dele com a prática de quem fez isso 1000 vezes. O senhor está bem? Preciso chamar o João? Dr. Marcos balançou a cabeça, respirando devagar. Não estou morrendo, minha jovem. É só a pressão que subiu de susto. Só preciso de um momento. Depois de alguns minutos, quando se recuperou, ele a olhou intensamente. Por que você não se apresentou com o nome completo imediatamente quando chegou aqui? Valentina Duarte. Fernando Duarte era seu pai.
A voz dele estava carregada de emoção contida. Valentina assentiu lentamente, confusa. Era assim. O senhor o conhecia? Dr. Marcos segurou as mãos dela com força. Conhecia? Éramos amigos próximos, menina. Trabalhamos juntos intensamente no último projeto dele, literalmente até o dia anterior à morte trágica dele. O advogado idoso continuou, a voz embargada. Na verdade, foi uma surpresa terrível e suspeita desde o início. Seu pai estava no auge, saudável, planejando o futuro. Ele construiu os planos para um luxuoso centro médico de ponta e sonhava que sua filha, você, o dirigisse algum dia, tornando o nome da família Duarte famoso mundialmente na medicina. E então morreu tão repentinamente, naquela queda absurda. Valentina sentiu o coração acelerar. O que está tentando dizer, doutor? Marcos, estou dizendo que nunca acreditei naquela história de morte natural, de tontura ou vertigem, o advogado declarou firmemente. Fernando me confidenciou que sabia que tinha muitos inimigos no mundo dos negócios, pessoas que invejavam seu sucesso, que queriam suas propriedades e contratos. Mas o mais importante, apenas uma pessoa além de nós dois sabia dos detalhes completos desse projeto do centro médico. Ele pausou significativamente. Victor, seu noivo. Valentina sentiu um calafrio. Meu pai confiava tanto nele. O chamava de filho, de sucessor. Dr. Marcos assentiu gravemente. Exatamente. E é por isso que é tão suspeito. Tentei conduzir uma investigação particular na época. Contratei um detetive com meu próprio dinheiro. Logo descobrimos que o terreno onde seria construído o centro médico, aquele terreno específico que seu pai comprara estrategicamente, havia mudado de dono poucos meses após a morte dele. Vendido por um preço muito abaixo do mercado. E quando tentamos descobrir quem era o novo proprietário, recusaram-se terminantemente a revelar o nome. Todas as portas se fecharam. Ameaças veladas começaram a chegar. O detetive que contratei foi espancado numa rua escura e abandonou o caso. Esse segredo de quem ficou com aquele terreno ainda me atormenta depois de todos esses anos. Valentina processou a informação, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar. O senhor acha que Victor estava envolvido na morte do meu pai? Não posso provar, mas minha experiência de 40 anos como advogado criminalista me diz que sim, Dr. Marcos respondeu. As coincidências são muitas demais. E o que aconteceu com você depois, a armação perfeita, a condenação fraudulenta, confirma que estamos lidando com alguém extremamente inteligente, bem conectado e absolutamente sem escrúpulos. Nos dias seguintes, o advogado idoso pediu que Valentina se juntasse ao hobby secreto dele e de João. A clínica ocupava o prédio que fora, décadas atrás, um hospital distrital, mais especificamente, uma maternidade municipal. Quando João comprara o prédio para transformar em clínica de repouso, arquivos antigos e documentos médicos históricos haviam permanecido nos porões e depósitos. Agora, aos poucos, João e Dr. Marcos resolviam esse problema, separando documentos que tinham valor histórico ou legal daqueles que poderiam ser descartados. Era um trabalho meticuloso, mas curiosamente fascinante. Valentina se apropriou rapidamente dessa atividade investigativa. Tinha mente analítica e gostava de resolver quebra-cabeças. Foi ela quem descobriu, por exemplo, o prontuário completo de uma mulher que dera à luz quadrigêmeos naturalmente em 1978. Um caso raríssimo. Doutor. Marcos ficou entusiasmado com a descoberta e planejava doar o documento para um arquivo médico universitário. Mas algumas semanas depois, Valentina encontrou algo que mudaria tudo. Estava catalogando prontuários antigos de maternidade de um período específico, exatamente os anos que antecediam seu nascimento. Um prontuário em particular chamou sua atenção porque estava parcialmente danificado, com páginas faltando. Na capa, o nome da mãe estava escrito, apenas L. Duarte. O sobrenome era comum, mas algo a fez abrir. A data de nascimento da mãe que estava registrada coincidia exatamente com a data de nascimento da sua própria mãe,
Mas o bebê nascera não no ano do nascimento de Valentina, e sim 2 anos antes, e era um menino. Valentina sentiu as mãos tremerem. Começou a procurar mais informações nas páginas seguintes. O prontuário estava incompleto, mas havia anotações esparsas. A mãe abandonara o bebê logo após o parto, recusando-se a assinar documentos ou fornecer informação completa, apenas as iniciais. Mas havia uma ficha de adoção anexada, preenchida semanas depois. E ali estava. A criança fora adotada por Dora Ferreira Sontsev. O nome completo estava ali, com CPF e tudo. Valentina cruzou rapidamente as informações. Dora Ferreira era o nome de solteira da sogra de Tânia. Ela se casara depois, tornando-se Dora Sontsev. A ficha mencionava que Dora não podia ter filhos biologicamente e estava numa fila de adoção havia anos. Pegou aquele bebê abandonado, um menino saudável, e o registrou como Ricardo Ferreira Sontsev. Valentina precisou sentar, processando a descoberta progressiva. Procurou mais documentos, cruzou datas, verificou registros. Tudo apontava para a mesma conclusão impossível. Ricardo, o marido abusivo de Tânia, era seu meio-irmão biológico. Filho da mesma mãe, Lívia Duarte, que anos depois teria Valentina com Fernando Duarte. Mas aquele primeiro filho, nascido quando a mãe era muito jovem, provavelmente de um relacionamento que a família desaprovara, fora abandonado. Valentina pensou rapidamente em todas as implicações. Agora entendia por que Dora ficara apavorada ao vê-la. Devia haver alguma semelhança forte com a mãe biológica de Ricardo. Discou imediatamente o número de Tânia, as mãos ainda tremendo. Tenho notícias muito estranhas, disse, tentando manter a voz calma. Precisa sentar para ouvir isso. Escute. Parece que seu marido é meu meio-irmão biológico. Encontrei prontuários antigos aqui. Minha mãe deu à luz um menino 2 anos antes de eu nascer e o abandonou imediatamente no hospital. Dora não podia ter filhos e o adotou. Esse menino é o Ricardo. Do outro lado da linha, houve um silêncio pesado e chocado. Uau! Tânia finalmente conseguiu falar. Isso explica tanta coisa. A reação da Dora ao te ver. Ela deve ter conhecido sua mãe, deve ter visto fotos, documentos. Você deve ter traços dela. Valentina confirmou. Exatamente o que pensei. E o que você vai fazer? Estou travando uma verdadeira batalha aqui para me manter segura. Ricardo e Dora estão me pressionando insanamente para vender o apartamento. Valentina respondeu, e havia algo calculado, quase perigoso em sua voz. Vou conversar com meu irmão mais velho. Pode me passar o número de telefone dele? Houve uma pausa. Tânia, escute com atenção. Vou precisar que você faça exatamente o que vou pedir. E não se surpreenda com absolutamente nada que acontecer nos próximos dias. Só confie em mim. Pode fazer isso? Tânia respirou fundo. Confio em você. O que precisa que eu faça? Seguindo as instruções detalhadas de Valentina, Tânia teve que ligar para o marido e contar sobre a descoberta do parentesco. No início, Ricardo não acreditou absolutamente. Você está inventando isso para me manipular, acusou. Então começou a duvidar, a voz mudando. Como você descobriu? Minha mãe nunca me contou nada sobre adoção. Sempre disse que me teve depois de muito sofrimento. Tânia respondeu calmamente. Ligue para a clínica de repouso e confirme com a própria Valentina Duarte. Ela tem os documentos. Ricardo ligou de volta para a clínica imediatamente, falou com Valentina, confirmou o nome completo dela, o sobrenome Duarte, os detalhes. Quando finalmente se convenceu de que era verdade, sua voz mudou completamente. Havia ganância pura nela. Então eu também sou filho de Fernando Duarte? Eu tenho direito legal a todos esses milhões da herança? Valentina, do outro lado, representou perfeitamente o papel que havia planejado com o Dr. Marcos. A mulher quebrada e derrotada. Bem, é claro, disse com voz cansada e resignada. Você é herdeiro também, legalmente falando. Entende? É ainda mais revoltante e doloroso que Victor tenha roubado todo o dinheiro que era nosso. Nosso por direito de sangue. Agora nem consigo compartilhar com você o que nos pertencia.
Ricardo deu um sorriso malicioso que Valentina não podia ver, mas conseguia imaginar perfeitamente. Tudo bem, irmãzinha. Vou tentar procurar esse Victor desgraçado. Tenho contatos que podem ajudar. Fique comigo nessa. Não pereceremos juntos. Vamos recuperar o que é nosso. Havia amargura genuína misturada com ganância quando ele continuou. Minha mãe passou a vida toda me contando que me teve com muita dor durante 8 horas de parto horrível, me fazendo sentir culpado por ter nascido. E, na verdade, ela simplesmente me comprou pronto de um hospital, como se fosse mercadoria. Nem se deu ao trabalho de me contar a verdade, de encontrar minha mãe biológica verdadeira. Me criou na mentira. Valentina alimentou isso. Não foi fácil para você, imagino. Poderia ter vivido no luxo, ter tido a melhor educação, conexões, mas em vez disso cresceu numa área pobre. Exatamente, Ricardo exclamou, sentindo-se validado e vitimizado. Sabe de uma coisa? Estou preparado para identificar e localizar seu ex-noivo, esse Victor. Se esse desgraçado ainda estiver vivo em algum lugar, vou encontrá-lo e extorquir meu dinheiro legítimo dele. Pode ter certeza disso. Os olhos de Ricardo, se Valentina pudesse vê-los, ardiam com ganância absolutamente insaciável. Valentina sentiu-se inquieta por um momento. Esse homem era mais perigoso e imprevisível do que imaginara inicialmente, mas já havia decidido que iria até o fim desse plano. Esse homem ganancioso era exatamente a ferramenta que precisava. Nos dias seguintes, usando conexões obscuras que tinha com o submundo através de amigos de negócios duvidosos, Ricardo começou a investigar metodicamente. Ao contrário da polícia que havia arquivado o caso, ele adotou uma abordagem completamente diferente e mais eficaz. Procurava especificamente por falsificadores de documentos, pessoas que criavam identidades falsas. Queria saber quem havia fabricado um passaporte falso cerca de 3 anos atrás, para um fugitivo que precisava ser declarado morto oficialmente, mas continuar vivendo. 1 semana e meia depois, após subornar informantes e ameaçar pessoas, Ricardo estava na trilha certa. Descobriu que o novo nome de Victor, sua nova identidade completamente fabricada, era Carlos Ramos. E esse Carlos Ramos era conhecido no meio empresarial como um empresário supostamente honesto e bem-sucedido, que possuía um patrimônio considerável, imóveis, participações em empresas. O coração de Ricardo começou a bater mais rápido com a descoberta. Victor não apenas economizara e escondera o dinheiro roubado, mas também aumentara significativamente o capital ao longo desses 3 anos. Mas o que pareceu ainda mais interessante e conveniente para Ricardo foi descobrir que a esposa atual de Carlos Ramos era ninguém menos que Ana Clara, exatamente a médica-chefe que vinha sistematicamente arruinando a vida de Tânia no hospital. Tudo se conectava. Agora Ricardo planejava contatar e confrontar Carlos através dela, usando esse conhecimento como alavanca. Alguns dias depois, Carlos não suspeitava de absolutamente nada quando levou a esposa ao trabalho naquela manhã normal de terça-feira. Deu-lhe um beijo de despedida na bochecha, ela entrou rapidamente no prédio do hospital e Carlos começou a dar ré no carro para sair da vaga. Mas, de repente, sentiu algo agarrar seu pescoço com força, a mão forte de alguém que estava escondido no banco de trás. "Olá, Victor", disse Ricardo alegremente, apertando o pescoço com força suficiente para causar pânico, mas não sufocar completamente. "Ainda não se esqueceu da sua querida noiva Valentina Duarte, esqueceu?" Carlos empalideceu instantaneamente, todo o sangue parecendo drenar de seu rosto. O volante quase escapou completamente das mãos, tremendo. Quem é você?" grasnou com dificuldade, tentando se libertar do aperto. "O que você quer de mim? Não sei de que você está falando." Ricardo apertou ainda mais, rindo. "Ah, não sabe? Carlos Ramos? Victor Martins? Quantos nomes você tem, afinal? O que eu quero? O que você acha? Quero dinheiro, é claro. O dinheiro que você roubou da minha irmã Valentina." "Valentina não tinha irmão nenhum", Carlos disse com a voz rouca e desesperada, quase sendo estrangulado. "Você está completamente confuso, maluco.
Me solta! Ricardo apertou mais ainda, cortando o ar por um segundo antes de afrouxar. Ah, mas agora tem irmão, sim. Eu também sou herdeiro legal de Fernando Duarte, filho da mesma mãe que Valentina, entende? Se quiser saber, poderia facilmente acabar com você agora mesmo, sumir com seu corpo, e ninguém ia nem investigar direito. Mas não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque sou razoável. Vamos dividir meio a meio. Você me dá metade de absolutamente tudo que tem, e eu deixo você continuar vivendo sua vidinha de mentira com sua esposa. Carlos, percebendo que estava encurralado e que esse homem parecia absolutamente sério e perigoso, implorou desesperado. Tudo bem, deixe Valentina em paz. Prometo que vou te dar metade de tudo que tenho. Só não mexe com ela, por favor. Ricardo soltou uma gargalhada genuína e cruel. Por que diabos eu dividiria qualquer coisa com aquela perdedora fracassada pelas regras dela? Você é homem, não um covarde patético. Pensa comigo. Vamos formar uma dupla, uma parceria, e resolver isso do jeito certo, do nosso jeito. Carlos, ainda engasgando e massageando o pescoço dolorido, perguntou com medo e confusão. Por que eu precisaria compartilhar meu dinheiro com você então? Não faz sentido nenhum isso. Ricardo se inclinou mais perto, sussurrando friamente. Não seja estúpido, Victor. Você é inteligente, sabe calcular. Você sabe exatamente quanto custou um rosto novo. Uma cirurgia plástica completa para mudar a aparência, as cicatrizes, a dor, a recuperação. Nova identidade falsa bem feita custa uma fortuna no mercado negro. Você gastou muito para desaparecer, eu sei. Ele pausou para deixar a informação penetrar. Agora pensa comigo com a cabeça fria. É muito mais fácil e barato simplesmente se livrar definitivamente da sua irmã do que pagar milhões a ela. Valentina, que mora num abrigo miserável para moradores de rua, sem um centavo, sem ninguém que se importe com ela, simplesmente vai se tornar mais uma estatística triste, mais uma vítima anônima da violência urbana. Essas coisas acontecem todo dia com gente de rua. Ninguém investiga direito, ninguém se importa. E você ainda vai ficar com a mesma metade do dinheiro que ia me dar de qualquer jeito. Vê? Todo mundo ganha. Menos a Valentina, claro. Ricardo sorriu amplamente, satisfeito com seu próprio plano. Carlos ficou em silêncio por um longo momento. E Ricardo podia ver os cálculos acontecendo na mente dele, a balança moral sendo pesada contra a balança financeira. Finalmente, movido pelo mesmo egoísmo e ganância que o levara a trair Valentina anos atrás, Carlos concordou. Gostei do plano. É eficiente, mas tem que ser bem feito. Não pode sobrar nada que ligue a gente a isso. Ricardo assentiu. Óbvio. Vamos marcar uma reunião num lugar isolado. Lá nos livraremos da Valentina de uma vez e criaremos um álibi sólido um para o outro. Perfeito. No dia seguinte, seguindo o script que Valentina havia cuidadosamente elaborado com Dr. Marcos e João, e com a polícia já informada e preparando a operação, Ricardo ligou para a irmã, propondo casualmente se encontrarem. Ei, irmãzinha, achei melhor a gente conversar pessoalmente sobre o Victor e sobre como vamos recuperar a herança. Conheço um lugar tranquilo onde podemos falar sem ninguém incomodar. Que tal amanhã à tarde? Valentina concordou, fingindo esperança ingênua. Claro, onde? Tem um terreno baldio atrás da rodoviária central, Ricardo explicou. Ali todo o espaço está bloqueado por antigas carruagens de trem abandonadas. É isolado, ninguém passa por lá. Podemos conversar com privacidade total sobre nossos planos. Era exatamente o que Valentina esperava. Um local isolado, perfeito para uma emboscada, mas também perfeito para a polícia montar a operação de flagrante. Ela passou todas as informações para o detetive que Dr. Marcos contratara e que estava coordenando com a polícia. No dia combinado, Carlos chegou cedo ao terreno baldio, preparado e nervoso. Trazia consigo uma arma que comprara ilegalmente, escondida na cintura. Ricardo deveria aparecer ao mesmo tempo que Valentina para executarem o plano juntos. Mas o que nenhum dos dois sabia era que Valentina não estava sozinha nesse plano desde o início.
A polícia estava posicionada estrategicamente ao redor do terreno, escondida, aguardando o momento certo para agir. Dr. Marcos insistira que tudo fosse feito dentro da lei, com flagrante perfeito. Naquele mesmo dia, Tânia inesperadamente recebeu uma mudança de turno de última hora no hospital. Chegou de manhã e viu que sua escala mostrava um dia de folga completamente inesperado, algo que nunca acontecia. Seu instinto imediatamente alertou que algo estava errado. Não conseguiu pensar em nada melhor do que ir visitar Valentina na clínica de repouso. Precisava ter certeza de que estava tudo bem, mas quando chegou lá, João a recebeu com expressão estranha. Onde está Valentina? Tânia perguntou imediatamente, o pânico começando a crescer. Preciso falar com ela urgentemente. João a pegou firmemente pelo braço, tentando acalmá-la. Não sei exatamente onde a Valentina está agora. Ela saiu mais cedo. Sua voz tinha um tom estranho, como se estivesse escondendo algo. Dr. Marcos, que estava sentado na sala com expressão tensa, subitamente falou em tom tentando parecer normal, mas falhando. Tânia, está tudo sob controle. A polícia está no local. Valentina está segura. Tânia sentiu o chão sumir sob seus pés. A polícia? Que local? Onde é essa reunião? João, Dr. Marcos, pelo amor de Deus, me digam. O coração de Tânia estava disparado, o pânico crescendo exponencialmente. João, precisamos ir para lá imediatamente. Alguma coisa está errada, eu sei que está. João caminhou em direção ao carro o mais rápido que conseguia, mancando visivelmente devido à emoção e à pressa. Tânia correu atrás dele, e atrás dela, surpreendentemente, Dr. Marcos decidiu ir junto, ainda usando o pijama que estava vestindo. Embora ambos garantissem repetidamente que tudo estava sob controle, que a polícia estava lá, que o plano era sólido, o coração de Tânia não estava no lugar certo. Algo a puxava com urgência desesperadora. Desde o início, o desejo súbito de Valentina de ser amiga de Ricardo, de entrar em contato com ele, sempre lhe parecera falso, forçado, perigoso. Agora essa nota errada soava ensurdecedora na mente de Tânia. Ela quase conseguia sentir fisicamente que o tempo estava se esgotando, que algo terrível estava prestes a acontecer ou já estava acontecendo. Saltou do carro antes mesmo de ele parar completamente e correu desesperadamente em direção ao terreno baldio que João indicara. Seus pulmões queimavam, as pernas tremiam, mas ela continuou correndo. Nesse instante exato, ouviu-se um tiro ecoando no ar. Depois mais alguns em rápida sucessão. Pá, pá, pá. Esquecendo completamente tudo, medo, cautela, bom senso, sua própria segurança, ela correu ainda mais rápido, quase perdendo a consciência devido à tensão e ao terror absoluto. Empurrou pedaços de madeira velha e ferrugem das carruagens abandonadas, arranhando os braços, até chegar a uma clareira entre os destroços. A cena que encontrou literalmente congelou seu sangue nas veias. Ricardo estava algemado e sendo contido por 2 policiais uniformizados, gritando obscenidades. Também havia Carlos, o homem que antes era Victor, deitado de bruços no asfalto sujo com as mãos algemadas atrás das costas, sangrando de um ferimento no braço. Policiais em volta, armas ainda apontadas. Mas o que fez o mundo inteiro de Tânia parar completamente, o que roubou o ar de seus pulmões foi Valentina. Estava deitada no chão irregular, uma poça de sangue se formando ao redor dela, vindo de um ferimento sério no pescoço. A polícia havia chegado e prendido os suspeitos, mas não há tempo de evitar completamente a violência. O que acontecera, Tânia reconstituiria depois, quando Carlos percebeu que era uma armadilha, que policiais estavam surgindo de todos os lados. Ele entrara em pânico total. Tentara usar Valentina como escudo humano, sacara a arma desesperadamente e disparara enquanto tentava uma fuga impossível. A bala atingira Valentina no pescoço antes que os policiais conseguissem contê-lo completamente. Ele próprio levara um tiro não letal no braço ao reagir à prisão. Tânia correu para a amiga com todas as forças que lhe restavam, os joelhos batendo dolorosamente no chão ao lado dela, sem sentir a dor. Tânia não pensou, apenas agiu com todo o treinamento de anos.
Pressionou as mãos firmemente sobre o ferimento sangrante do pescoço de Valentina, aplicando pressão direta e constante. Depois, com movimentos rápidos e precisos, rasgou a própria camisa em tiras improvisadas e fez um curativo compressivo firme, mas cuidadoso para não comprometer a respiração. Agia mecanicamente, uniformemente, exatamente como lhe ensinaram repetidamente na faculdade de medicina e nos plantões de emergência. Cada movimento era preciso, eficiente, profissional, mesmo com as mãos tremendo violentamente e lágrimas escorrendo descontroladamente pelo rosto. "Desculpe", sussurrou Valentina fracamente, os olhos semicerrados, a voz mal audível. "Eu sabia que você não aprovaria um plano assim arriscado, mas era a única forma de pegá-los em flagrante com provas. Desculpe." Tânia murmurou, já ouvindo sirenes de ambulância à distância se aproximando. Não fale nada agora. Guarde suas forças, por favor." "Não estou zangada com sua estupidez, sua teimosa, mas eu gostaria muito que tivesse compartilhado o plano completo comigo. Poderíamos ter feito diferente, mais seguro." Lágrimas corriam descontroladamente pelo rosto de Tânia, enquanto mantinha pressão absolutamente firme e constante no ferimento, sem afrouxar nem por um segundo. Sangue nas mãos, nos braços, na roupa. Valentina fechou os olhos lentamente, sussurrando com dificuldade. "Mas ele está vivo, preso. Conseguimos. Eu estava certa. Vou partir em paz sabendo que não foi tudo em vão." Tânia gritou tão alto que espantou literalmente centenas de pombos que estavam nos telhados enferrujados das carruagens abandonadas. "Só experimente partir, só experimente me deixar aqui sozinha." As palavras saíam entre soluços incontroláveis. "Encontrei uma amiga, quase uma irmã de verdade. Não foi para perdê-la aqui assim nesse lugar horrível. Você vai viver, me ouve? Vai viver. Aguenta firme, por favor. Os médicos já estão chegando, já dá para ouvir." Naquele momento exato, paramédicos correram em direção a elas. Alguém empurrou Tânia gentilmente, mas firmemente para o lado. Tânia viu pessoas em uniforme médico passando rapidamente com equipamento, assumindo o controle profissional da situação. Observou eles trabalhando em Valentina. Colar cervical, acesso venoso, oxigênio. Só então, quando soube que profissionais estavam cuidando, ela permitiu que suas pernas cedessem. Caiu sentada no asfalto sujo e sangrento, perdendo completamente a consciência devido ao esforço extremo, ao choque emocional avassalador, à descarga de adrenalina. Acordou o que pareceram horas depois, mas foram apenas 20 minutos, dentro de uma ambulância em movimento, vestindo a jaqueta grande de João por cima da camiseta rasgada e ensanguentada. "Para onde estamos indo? Onde está Valentina?" Tânia sussurrou desorientada, tentando sentar. João segurou sua mão com firmeza e carinho. "Calma, calma. Você demorou bastante para recobrar a consciência. Nos assustou. Valentina já está no hospital." A ambulância com ela saiu há meia hora. Foram direto para o centro cirúrgico. A equipe de trauma já estava esperando. Estamos sendo mantidos constantemente informados dos acontecimentos pelo celular. Tânia irrompeu em lágrimas de alívio, misturado com medo, apoiando a cabeça exausta no ombro de João. Mal conseguia enxergar direito devido ao estresse que sofrera, a exaustão completa. Logo estavam instalados num banco duro de hospital, no corredor perto da sala de cirurgia, a espera angustiante e interminável começando. Dr. Marcos estava ali também, ainda de pijama, rezando baixinho. João segurava a mão de Tânia. 2 horas e 40 minutos depois, Tânia contou cada minuto no relógio. Valentina foi retirada da sala de cirurgia. Viva. Inconsciente, entubada, mas viva. Tânia abraçou com voz trêmula e cheia de gratidão o jovem cirurgião vascular, que trabalhara recentemente no hospital dela e que fora chamado para a emergência. Ele tinha sangue seco nas mãos e expressão de extremo cansaço. "Foi difícil, não vou mentir", ele relatou honestamente. "A bala pegou muito perto da artéria carótida, milímetros de diferença, e não teria dado tempo. Mas a paciente foi salva principalmente pela enfermeira, você,
que clampeou o vaso sangrante a tempo e fez um curativo compressivo perfeito no local. Isso impediu que ela perdesse sangue demais antes da chegada da equipe. Você salvou a vida dela, Tânia. Valentina recebeu alta hospitalar apenas um mês depois. Foram 10 dias na UTI. Depois, mais 20 dias em recuperação no quarto. A bala havia danificado significativamente sua laringe e cordas vocais. Foram necessárias 2 cirurgias reparadoras. Agora ela só conseguia falar sussurrando, com uma voz rouca e sibilante, diferente da voz que tinha antes. Os médicos disseram que, com fonoaudiologia intensiva, ela poderia melhorar um pouco, mas provavelmente nunca recuperaria completamente a voz normal. Mas Tânia não se importava nem um pouco com isso. Estava simplesmente imensamente feliz por ver a amiga viva, respirando, capaz de sorrir. Durante esse mês de internação, Dr. Marcos trabalhou incansavelmente e conseguira alcançar mais do que todos os advogados anteriores juntos ao longo de anos. Mas ele foi realista e honesto com Valentina desde o início. Vai levar meses, talvez até um ano completo, para limpar completamente sua ficha. Ele explicou pacientemente enquanto ela ainda estava no hospital se recuperando. A reabilitação judicial não acontece da noite para o dia, infelizmente. É um processo burocrático longo e complexo. Precisamos reunir sistematicamente todas as evidências da fraude processual, localizar testemunhas que foram intimidadas e convencê-las a falar agora que os criminosos estão presos, reverter decisões judiciais anteriores instância por instância, conseguir novos laudos periciais. Estou estimando realisticamente pelo menos 6 a 8 meses, possivelmente mais dependendo da cooperação do sistema. Valentina assentiu compreensivamente, aceitando. Depois de passar 2 anos e 4 meses presa injustamente, depois de sobreviver a uma bala no pescoço, ela podia esperar pacientemente mais alguns meses pela justiça formal. Além disso, Dr. Marcos explicou que a recuperação dos bens também seria muito gradual e processual. A propriedade roubada está registrada em nome de Carlos Ramos, que agora enfrenta acusações criminais sérias, tentativa de homicídio, falsidade ideológica, estelionato, ocultação de cadáver presumido. Ele está preso preventivamente, mas o processo legal de confisco de bens e devolução para a legítima proprietária passa por várias instâncias judiciais. Vai demorar. Enquanto isso, Tânia havia tomado sua própria decisão importantíssima e libertadora. Na semana em que Valentina finalmente recebeu alta hospitalar e voltou para a clínica de repouso para continuar a recuperação, Tânia foi até um cartório acompanhada de um advogado competente que João indicara. «Quero entrar com pedido formal de divórcio», disse firmemente, assinando todos os documentos necessários sem hesitação. O advogado explicou detalhadamente todo o processo. Com as ameaças documentadas que temos gravadas, a tentativa de coação para vender o apartamento e agora a prisão dele como cúmplice de tentativa de homicídio qualificado, você tem um caso extremamente forte. Vou protocolar o pedido hoje mesmo no fórum. O processo de divórcio litigioso pode levar alguns meses para tramitar completamente, geralmente entre 4 a 6 meses até a sentença final. Mas você já está legalmente separada de fato a partir deste momento. Ele não tem mais nenhum direito sobre suas decisões ou seu patrimônio. Tânia sentiu um peso imenso, anos de opressão, finalmente saírem de seus ombros. Respirou fundo, sentindo-se finalmente livre pela primeira vez em anos. Agora vivia com os filhos, que já haviam voltado da casa da avó, no terreno da clínica de repouso, onde Miguel e Sofia eram absolutamente adorados por todos os idosos. João chegara a pedi-la em casamento formalmente 3 vezes já, sempre respeitoso, sempre paciente, sempre deixando claro que esperaria o tempo que fosse necessário até o divórcio estar finalizado. Saíram do hospital em silêncio naquele dia da alta, cada uma perdida em seus próprios pensamentos profundos. Depois de chegar à clínica de repouso, depois que Valentina se instalou novamente em seu quarto e descansou algumas horas,
Ela pediu para Tânia ficar um momento a sós com ela. Trancou a porta do quarto para a privacidade e olhou profundamente para a mulher que literalmente salvara sua vida. Quero que você peça demissão do hospital, disse Valentina diretamente, com sua voz rouca nova. Tânia olhou confusa, sem entender. O quê? Por quê? Valentina sorriu e seus olhos brilhavam com algo que Tânia não via há muito tempo. Esperança genuína, propósito renovado. Aquela mulher Ana Clara, esposa de Carlos ou Victor, como o chamávamos, já foi demitida do hospital e também enfrenta a investigação como cúmplice. Mas preciso de você para algo muito, muito mais importante do que trabalhar como enfermeira num hospital que não te valoriza. Você e eu vamos nos tornar empresárias respeitadas e abrir nosso próprio centro médico de excelência. Mas vai demorar meses até eu recuperar tudo legalmente, Valentina continuou. Então teremos bastante tempo para planejar absolutamente tudo nos mínimos detalhes. Dr. Marcos já está preparando toda a documentação legal necessária, estudando o projeto original que meu pai deixou. Você vai se tornar coproprietária oficial e administradora principal. E nem adianta tentar discutir ou recusar, já está decidido. Eu não me importo nem um pouco em compartilhar tudo. Já considero seus filhos meus sobrinhos do coração e quero prover para minha família verdadeira com dignidade. Vamos realizar o sonho do meu pai juntas, fazer o centro médico que ele imaginou se tornar realidade. Vamos honrar a memória dele da forma certa. Tânia sentiu lágrimas quentes de felicidade pura escorrendo pelo rosto novamente. Ah, Valentina, minha irmã. Você é tão teimosa e impossível, disse abraçando a amiga carinhosamente, mas com cuidado para não machucar. Tente começar alguma coisa importante sem me consultar primeiro, e você vai ver. Tânia brincou. Valentina assentiu, sorrindo, apesar da dor residual que ainda sentia. Prometo solenemente. Já pratiquei esportes radicais o suficiente para durar 3 vidas inteiras. Aliás, mudando completamente de assunto, quando exatamente posso experimentar o vestido de madrinha? Você não acha mesmo que eu ia passar por tudo isso, sobreviver a uma bala e depois perder seu casamento lindo com João, acha? As amigas se abraçaram forte e depois se acomodaram confortavelmente no sofá. Tânia tinha absoluta certeza de que havia encontrado uma irmã de verdade. Que não importava nem um pouco que não fosse de sangue, mas sim por escolha consciente, uma escolha livre, poderosa e inabalável. Sabe, Valentina sussurrou com sua voz rouca característica, quando estava naquele terreno baldio horrível, sangrando e achando que ia partir, só conseguia pensar claramente numa única coisa. Tânia segurou a mão dela com carinho. No quê? A voz estava carregada de emoção profunda. Que finalmente, depois de tanto sofrimento, tinha encontrado uma família de verdade. Não por sangue compartilhado, ou dinheiro ou conveniência, mas por escolha genuína e amor. Você, as crianças maravilhosas, Dr. Marcos sábio, João bondoso, vocês todos se tornaram minha família real, a família que escolhi e que me escolheu de volta. Tânia sorriu através das lágrimas que não conseguia controlar. E você se tornou a irmã que nunca tive e sempre quis. A tia que meus filhos merecem e amam. A sócia e parceira que sempre sonhei ter ao meu lado. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta, difícil, mas constante e esperançosa. Enquanto o Dr. Marcos trabalhava praticamente dia e noite na reabilitação jurídica de Valentina, elas planejavam meticulosamente cada detalhe do futuro centro médico. Valentina fazia sessões intensivas de fonoaudiologia 3 vezes por semana, tentando recuperar o máximo possível da voz. O processo de divórcio de Tânia avançava sem contratempos significativos. Ricardo, preso preventivamente aguardando julgamento, não tinha como contestar nada. A cada semana trazia notícias boas. Primeiro, uma testemunha do caso antigo de Valentina se apresentou voluntariamente para depor. Uma enfermeira que trabalhara com ela e que fora ameaçada na época, mas agora tinha coragem de falar. Depois,
Documentos bancários foram encontrados pela polícia, provando detalhadamente toda a fraude financeira de Victor. Peritos independentes analisaram os laudos antigos e confirmaram oficialmente que haviam sido adulterados e fabricados. 6 meses após aquele dia fatídico no terreno baldio, Valentina finalmente recebeu em mãos o documento oficial de reabilitação completa. Sua ficha criminal estava completamente limpa, apagada. As acusações foram não apenas retiradas, mas anuladas oficialmente, como se nunca tivessem existido. O documento declarava formalmente sua inocência absoluta. 2 semanas depois, o juiz ordenou oficialmente o início do processo de devolução gradual dos bens roubados. Seria lento, burocrático, mas o caminho legal estava finalmente aberto. O centro médico de Fernando Duarte, que permanecera abandonado e lacrado por 3 longos anos, foi finalmente liberado e devolvido para Valentina como legítima herdeira. No dia emocionante da inauguração oficial do centro médico reformado e modernizado, quase 1 ano completo após aquele encontro que mudou tudo na rodoviária, Tânia olhou ao redor absolutamente maravilhada. As paredes brancas e limpas brilhavam sob a luz natural do sol. Entrando pelas janelas enormes, o equipamento médico de última geração e tecnologia de ponta aguardava ansiosamente os primeiros pacientes, e uma placa linda de bronze na entrada principal homenageava com amor Fernando Duarte, visionário e pai dedicado. Valentina estava ao lado de Tânia, agora com roupas profissionais elegantes, cabelos perfeitamente cuidados, postura confiante, mas principalmente com olhos que brilhavam intensamente com propósito renovado e esperança verdadeira. "Conseguimos, irmã", sussurrou Valentina, com sua voz permanentemente rouca, mas cheia de emoção. "Sim, nós conseguimos juntas", Tânia concordou emocionada, segurando firmemente a mão da amiga. Miguel e Sofia corriam animadamente pelos corredores amplos, explorando cada canto com entusiasmo infantil puro. João observava Tânia com olhos completamente apaixonados. O casamento estava oficialmente marcado para o próximo mês, logo após a finalização do divórcio. Dr. Marcos, agora usando cadeira de rodas que precisava permanentemente, sorria com orgulho enorme. Irene também estava lá com a filha e a neta, finalmente completamente livre do medo que a assombrara por anos. "Sabe", disse Tânia baixinho, olhando ao redor, "se alguém me dissesse naquela noite terrível na rodoviária que tudo isso ia acontecer, eu jamais acreditaria." Valentina apertou sua mão com força e carinho. "A vida tem dessas ironias estranhas e maravilhosas. Às vezes a gente perde o ônibus certo para pegar o destino certo." As 2 mulheres riram juntas, lembrando daquela noite que mudou absolutamente tudo. O que começara como um encontro completamente casual entre uma enfermeira desesperada, fugindo de casa, e uma médica sem teto dormindo em rodoviárias, tornara-se uma história poderosa de redenção merecida, justiça conquistada e, acima de tudo, do poder transformador da verdadeira amizade. Enquanto os primeiros pacientes começavam a chegar timidamente, curiosos com o novo centro médico, Tânia e Valentina sabiam profundamente que não eram apenas sócias num negócio lucrativo. Eram irmãs de alma, unidas não pelo acaso do sangue compartilhado, mas por escolha consciente, coragem testada no fogo e amor genuinamente incondicional. E essa família que construíram juntas, com João, Dr. Marcos, Irene e principalmente as crianças, era mais forte e real do que qualquer laço de sangue poderia ser. Se você gostou desta história, a próxima, que já está aparecendo na tela, também vai prender a sua atenção do início ao fim. Deixe seu gostei. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que amam histórias emocionantes como esta. Compartilhe com aquele amigo ou amiga que adora uma boa história cheia de reviravoltas. E conte nos comentários o que mais te tocou. Foi a coragem da Tânia, a resiliência da Valentina ou a amizade que nasceu entre elas. Adoro ler seus comentários e saber o que vocês pensam. Um abraço caloroso e até a próxima.
com novas histórias cheias de emoção, reviravoltas e aquele finalzinho que deixa todo mundo de boca aberta.